Meus irmãos, graça e paz, mais um dia de leitura bíblica. Hoje partiremos de Gênesis capítulo 43, que vai narrar a fome retornando à tenda de Jacó, e agora é necessário que seus filhos retornem ao Egito. Porém, a situação era complicada, pois eles não poderiam retornar sem que Benjamim fosse com eles. Isso traz muita dor ao coração do velho Jacó, mas não tinha mais alternativa. Afinal, a fome estava chegando à terra e Simeão ainda permanecia cativo lá com os egípcios. E no versículo 14, então, Jacó lança uma bênção sobre seus filhos, dizendo que o Senhor os abençoasse, os guardasse naquela jornada para que eles pudessem ir em paz e também retornar em paz com Benjamim e também o seu filho Simeão. Então eles partem agora ao Egito já com Benjamim. O texto vai dizer no versículo 16 que José, ao avistar a Benjamim junto com os seus irmãos, ele pede para que os seus servos preparem na sua casa ali, um almoço para que eles almoçassem com José. E o texto vai dizer que os seus irmãos começam a temer, dizendo: olha, o dinheiro que foi das nossas bolsas, agora ele vai cobrar de nós, vai nos colocar como escravos, porque ele já dizia que nós éramos espias. Então, toda essa situação vai nos trazer muito mal. Então eles partem para os aposentos de José, e o texto vai dizer que ao avistarem José, a primeira coisa que eles fazem, eles dizem: olha, quando nós chegamos, no nosso destino, abrimos as nossas bolsas, havia o dinheiro que nós pagamos. José disse: não, o seu Deus te abençoou, o dinheiro que vocês pagaram pelos mantimentos chegou até mim, não fiquem preocupados. Então eles se assentam para o almoço. Então o versículo 32 diz que os egípcios sentaram à parte porque eles não sentariam com os judeus porque eram abomináveis. A gente vai entender um pouquinho depois sobre isso. E a continuidade é que eles repararam que eles estavam sentados em ordem, em ordem de nascimento, do maior até o menor. E a porção que foi colocada para eles, diz que o texto que Benjamim recebeu 5 vezes mais do que os seus irmãos. Então José, ele vai pedir, vai falar: e as notícias de seu velho pai que vocês me falaram, como ele está. Então eles compartilham daquele momento. E no capítulo 44 agora, os seus irmãos partem novamente para a casa de seu pai, com Simeão, seu irmão, e os mantimentos necessários para a sua estadia na terra onde estavam. E a continuidade do capítulo 44 diz que José tinha um plano diferente para seus irmãos. José os envia novamente até sua terra, coloca novamente o dinheiro na bolsa de seus irmãos, junto com o mantimento, e coloca o seu copo na bolsa de Benjamim. Então, quando seus irmãos partiam para o seu pai, eles são interceptados ali pelos egípcios, para que eles pudessem retornar novamente até o Egito e entender toda a situação. Foi lançado ali um acordo dizendo: olha, na bolsa em que for achado, o copo do Senhor, que esse seja escravo. E quando eles começam a vistoriar e acham o copo de José na bolsa de Benjamim, o texto vai dizer que os seus irmãos rasgam as suas vestes, eles ficam desesperados, afinal, eles teriam que retornar com o menino para a casa de seu pai. Então Judá começa a interceder pela vida de Benjamim para que José pudesse ser libertado, dizendo: olha, eu fico aqui como escravo, mas deixe o rapaz ir. Se o rapaz não for, o meu pai não vai conseguir suportar tamanha dor. E aí, no capítulo 45, então, o texto vai dizer que José decide se apresentar aos seus irmãos. A sala estava cheia, José manda todos saírem. Então ele se revela aos seus irmãos, dizendo: meus irmãos, não temam, eu sou José. O texto diz que seus irmãos param atordoados com aquela notícia.
Afinal, para ele, seus irmãos estariam em qualquer situação, mas jamais como um governador do Egito. E José foi muito categórico em dizer, por isso que eu digo que José, de fato, ele é diferente. Ele diz, quem me enviou para cá foi Deus. Versículo 5 e versículo 8. Deus me colocou aqui para que pudesse guardar a vida de toda a vossa família, ou seja, vocês vão viver em paz, vocês vão conseguir passar, porque ainda há mais 5 anos de fome sobre a terra. Então, se Deus não tivesse me colocado aqui, toda a nossa geração morreria, os nossos filhos, nossos pais, ou seja, todo mundo morreria, a nossa descendência morreria, mas, embora José não diga isso, né, nós sabemos que havia uma promessa sobre a casa de Jacó. Da casa dele viriam reis. Então José, entendendo tudo isso, ele sabe ou entendeu ao longo do tempo que tudo o que aconteceu foi para que o Senhor exaltasse não somente a ele, mas também ao seu pai e às suas gerações. Então José os manda de volta à casa de seu pai. E ele diz, olha, vocês vão, tragam todo mundo, porque eu já reservei um local específico para vocês. Então José envia presentes ao seu pai, aos seus irmãos José dá roupas novas, a Benjamim 5 vezes mais do que a seus irmãos, e seus irmãos retornam então para a casa de seu pai. Faraó envia os seus carros para o meio de transporte, tanto para ir quanto para voltar. Então os carros de Faraó, os cavalos de Faraó são enviados para o transporte da família de Jacó. E o texto vai dizer, então, finalizando ali, que eles chegam até a casa de seu pai, informam a Jacó que José ainda estava vivo. A felicidade de Jacó é elevada ao nível máximo. Então Jacó se levanta e diz, se meu filho está vivo, eu quero ver antes que eu morra. Então, finalizando nossa leitura bíblica, nós temos Provérbios capítulo 3, partindo do versículo 9. Eu quero destacar justamente o versículo 9 e versículo 11. O 9 vai dizer, honre ao Senhor com os seus bens. E versículo 11, não rejeites a disciplina do Senhor. A grande chave, a grande proposta, pelo menos que eu entendo sobre essas duas questões, é que tudo que temos vem de Deus, principalmente a sabedoria. Deus corrige o filho a quem ele ama. Então, não rejeites a disciplina, não rejeites a correção, não rejeites a palavra do Senhor. E honre ao Senhor com tudo aquilo que ele tem te dado. Que o Senhor Deus te abençoe. Boas leituras. Fique com Deus.